Fala, torcedor do São Paulo, terminou agora há pouco em Brasília, São Paulo e Inter de Limeira, 0-0, jogo muito ruim do São Paulo. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o pessoal falando sobre essa partida de hoje, também sobre o trabalho do Zubeldia, que já começa, a ser questionado, muitos torcedores aí já criticando o trabalho do Zubeldia. Deixar os créditos e ESPN Brasil, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. No nosso linha de passe, quanto foi São Paulo e Inter de Limeira, Vitor Birner? Em primeira coisa, boa noite a você. Boa noite a você. Calçado de Pedro Ivo Almeida, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Quanto foi? Resultado 0-0. 0-0. E a gente pretendia começar falando um pouquinho do jogo, o que aconteceu e tal, mas assim, há uma cornetada tão gigantesca pra cima do Zubeldia, né? São 8 jogos, né, Calçado? A gente estava falando aqui, né? 8º jogo do São Paulo. Paulista, isso. No Paulista. 8º jogo no Paulista, foram 2 na Florida Cup, né? Mas aí também, Né? Só pra dizer que tem 10 já jogos tá aí na difícil temporada, aqui, né? imagina você, né? E as cornetas tocam de uma maneira muito alta para o Zubeldia, Vitor Birner. Precipitação, estão pegando no pé, já é coisa tá vindo do ano passado, tá muito cedo. Qual a tua avaliação desse Zubeldia, o Birner? Tudo bem? Primeiro, mais uma vez, boa noite para você. Primeiro, só explicar que o São Paulo, boa noite, teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. De novo, né? Como aconteceu no jogo de Bragança. Isso. No último final de semana. No jogo de Bragança, o São Paulo tinha iniciado com o time reserva, hoje iniciou com o time titular, o quase todo mundo. Alan Franco não jogou. E o Luciano fora porque estava suspenso. O Luciano fora, entrou com o Ferreira na esquerda, os caras jogando um pouco mais por dentro, que é uma coisa que muita gente defende e até parece, em tese, que vai fazer um time mais equilibrado, sem bola, do que jogando com o Oscar por dentro. Também que o Oscar foi para a esquerda o tempo inteiro, mas teoricamente estava mais por dentro. E o São Paulo construiu muito pouco. É culpa do Zubeldia? É responsabilidade do Zubeldia? É óbvio que não. Porque a gente vê muitos lances, por exemplo, São Paulo com um jogador a mais. A Inter monta uma linha de 5, uma linha de 3 na frente, no meio e um jogador um pouco mais adiantado. Aí o São Paulo começa a circular a bola. Cai no pé do jogador do lado de campo que fala, cruza na área. Cruza na área. Eu duvido que o Zubeldia fica mandando o Igor Vinícius ficar cruzando bola na área daquele jeito, com o Caleri sozinho na frente. Te mostra uma certa falta de paciência. É óbvio que nesse estágio da temporada não dá para imaginar que o time vai ter um volume, intensidade, por exemplo, como teve nos jogos decisivos da outra temporada. Eu tenho uma teoria sobre esse elenco do São Paulo. Ele inconscientemente, não é uma coisa calculada, conversada, escolhe jogos. Porque claramente a gente viu ano passado o time nos jogos grandes se mobilizando um pouco mais. Contra o Corinthians o time se mobilizou esse ano no estadual um pouco mais. O time cresce nos jogos grandes, não significa que vai ganhar todos os principais jogos, mas ele joga melhor em quase todos os jogos grandes, pelo menos. E eu não acho que isso está na conta do técnico. Mas vieram algumas peças que não faziam parte, eu sei que não é a maioria, mas que não faziam parte dessa mentalidade que talvez aconteça. Por exemplo, o Enzo, que jogou hoje de novo, não faz parte dessa mentalidade. O Oscar não faz parte dessa mentalidade. Mas, por exemplo, eu não acho que o Lucas é um cara que, mesmo que inconscientemente, escolhe jogos. Não, eu não acho que é inconscientemente, sim. É óbvio que o desempenho do Lucas escolhe assim. Por exemplo, o Lucas hoje jogou mal. Pega o clássico hoje. Eu não acho que ele... Mas você acha que o fato de jogar mal é porque inconscientemente o jogador escolhe qual jogo vai jogar? Eu acho que o jogo vale mais e o jogador que pode render mais mostra mais. Hoje, por exemplo, o Lucas e o Oscar, não sei se o Oscar tá nisso, eu não vejo jogar, porque 8 anos sem ver o Oscar jogar. O Oscar jogou mal. O Lucas jogou mal. Não sei, porque é coincidência. A frase... A temporada vai mostrar, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos descobrir. Desculpe. Eu vendo o jogo de hoje, boa noite. Boa noite. Acho que o Luciano ficou mais titular ainda. Eu também. Pois é. O Oscar e o Lucas lá atrás, o cara lá na frente. Porque o Luciano tem uma agressividade, e a gente, quando fala agressividade, não é para bater no adversário, mas é aquele jogo que incomoda. Incomoda. Ele tem o atacante tem que incomodar. Se o atacante bonzinho, que não incomoda ninguém, não rola. E o Luciano é o tempo todo, e isso amplia um pouco o jogo do Caleri, dá um pouco mais de opção para Oscar, porque hoje com o Lucas tem que sair o Ferreirinha, com o Luciano sai o Ferreirinha, e o Oscar foi contratado para jogar. Então, e o Caleri é o centroavante, né? Então é o Ferreirinha. E o Zubeldia acredita nisso também, que o Luciano podia jogar, então, naturalmente, o quinto homem aí desse quarteto
O reserva do quarteto é o Ferreirinha. Mas eu vejo que ele é mais necessário ainda. Só queria... Sim, a gente ouve demais assim. Manda. Ouviu hoje. O pior time do campeonato, não é o segundo pior. Pior, uma campanha ruim, Inter de Limeira. ruim. Tá bom. Não é boa mesmo. É uma campanha para ser rebaixado. Com 2 derrotas e 6 empates. Empatar realmente não leva a lugar nenhum. É que ao destruir a Inter, você fala assim, esse time tomou 5-4, todo mundo. Não. Pior placar da Inter no campeonato foi um 2-0 para a Portuguesa. A Portuguesa fez 2-0, São Bernardo fez 2-1 e 6 empates, com 0-0 com São Paulo, não é o primeiro, tem 2-2, tem 1-1. Então, não estou aqui transformando a Inter no Liverpool. Eu só estou dizendo o seguinte, tem um time ali que está resistindo e conseguiu segurar, mas 1 a mais, uma boa parte do jogo, aliás, só aqui um detalhe, o árbitro teve que ir ao VAR para expulsar o jogador. Né? A comissão de arbitragem precisa chamar para conversar. Ele estava na frente do lance. Né? Sim. Ou ele estava, e a bola na frente. Ou ele estava dormindo, ou ele estava dormindo, ou ele estava comprando um sorvete, ou ele estava sentado num banquinho e não viu. Aí piscou na hora do lance. Você tem que chamar o árbitro. Agora, se ele viu e tomou a decisão, uma entrada por trás, onde não se disputa a bola, para levantar, era o Lucas, pé alto. Era o Igor Vinícius. O Igor Vinícius. Cara, sabe aquela hora, aquele lance, quem é da arbitragem sabe, o momento para o árbitro se consagrar. Você vai lá e vermelho direto. Cara, porque só um parênteses, porque é o seguinte, nem o jogador da Inter reclamou. Uma atuação dessa destrói um campeonato. Num lance fácil. Não é um lance complexo, é um lance fácil. Sim. E aí não precisa do VAR. O VAR salvou, que bom, mas precisa melhorar o nível da arbitragem. É impossível ter um árbitro em campo que faça esse tipo de julgamento. Só para não deixar passar e depois a gente esquece. Mas eu acho que o São Paulo vai melhorar. Sim, despejar tudo no Subeldia, 8 jogos em 22 dias. Mas ele está mesclando, ora jogam os titulares, ora jogam os reservas. Isso, tá certo. Certíssimo. Só que esta troca constante, dentro de uma pré-temporada que não existiu e de um torneio que teve que ir para a Flórida, numa pré-temporada ridícula. O jogo de hoje em Brasília. Em Brasília. O próximo também será? Sim, eu dizia aqui, eu gostava de dizer aqui, agora me ferraram, né? Paulistão me ferrou. Falava assim, quem joga brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo, disputa 3 torneios continentais, pelo tamanho do Brasil. Sim. Aí, cara... O Paulistão é um torneio continental agora. O Paulistão também. Virou um torneio continental. O Carioca também. E aí eu estava vendo a distância de São Paulo e Brasília, dá 800 e poucos quilômetros, linha reta, tá? Não estou falando... Linha reta. Cara, você consegue ir de Madrid para jogar no Marrocos. Você consegue jogar na Europa. Porque é preciso ter uma referência. Então, a vida desses caras é totalmente diferente. Lá, o cara anda 100 quilômetros, ele faz o jogo e volta para casa. Aqui, cara, você viaja 800, como se você estivesse numa viagem realmente mudando de continente, saindo da Europa e jogar no norte da África. E tá tudo bem, tá tudo legal. Então é o seguinte, aí pega o treinador e só dá nele. Calma, vamos distribuir um pouquinho. Eu quero completar isso, só deixa o Pedro falar, porque eu tenho mais algumas distribuir coisas. Um pouquinho, Pedro, sim. Deixa eu distribuir ao Birner antes, chega. Porque, por exemplo, essa semana estavam reclamando que ele dá pouca chance para o Rian Francisco. Entrou hoje. Mas ele não deu a chance contra o Bragantino com os reservas, Perfeito. Né? Colocou hoje o Rian Poderia Francisco ter colocado lá. Com jogadores titulares que deveriam facilitar a vida do Rian Francisco. Entrou, errou passe no meio, não ganhou bola por cima. O que também é normal, hein? Vou chegar lá. Perfeito. Ferreira, jogador do lado direito, drible para a esquerda, bate forte, copinha, voou, etc. Bota o Ferreira. Errou domínio de bola, tomou decisão errada. É tudo muito normal. E muito fácil antes de acontecer. Só que quando o time perde e você começa a escrever, uma pessoa escreve 2, 3, 5, 10, 500, o cara vira a solução. Até entrar em campo. Aí vem o mundo real. Aí, olha para o técnico. Então, a Copa do Europeu de era essa semana porque não colocava a base. Hoje vai ser não sei o quê. Contra o Santos foi porque puxou o Oscar de volante, coisa que tinha lógica, mesmo não tendo funcionado, porque você ganhou um outro jogador de lado para tentar
jogar no contra-ataque, o Santos ganha do meio de campo, para poder abrir a defesa santista. Não funcionou. Uma bola longa um pouquinho mais recuada. Uma bola longa, o cara que chega de trás batendo, que tem um passo de mais qualidade. Num jogo que está perdendo, ou seja, toma um, faz um. Também não foi mais pressionado depois disso. Eu não estou falando que até esse momento, nesse ano, até porque até esse momento, nesse ano, ninguém faz um baita trabalho. O Abel não faz, o Ramon não faz. Nenhum técnico, você olha para a temporada desse ano e fala, nossa, que trabalho o treinador Começaram em um mês. arrebentando. Né? Agora, você olhar para tudo o que está acontecendo no São Paulo, ver o time jogando e olhar para o técnico e falar, é ali, é até estranho. Por que isso acontece, eu não sei. Eu acho um que... suspense no ar, hein? Para bom entendedor, um pingo a letra. Achei importante essa sua fala. Boa noite, Calçade, William, Vitor, o Fã de Esporte com a gente, porque a gente falava isso, você estava aqui ontem, que eu acho muito injusto, mais uma vez, a gente ter que chegar aqui para analisar o jogo isolado do que é o contexto, como a gente falava ontem do jogo do Palmeiras. Tem todo um contexto, e eu concordo com o Birner. A frase isolada, ela soa até, às vezes, irresponsável. Os jogadores escolhem quando vão jogar. E eu entendi exatamente o que você quis dizer. Inconscientemente, janeiro é um saco para todo mundo. Porque não era para estar tendo jogo. Sim. Janeiro é início de fevereiro. E o jogador não vai falar isso. É um saco. O jogador não vai falar isso. Óbvio. O dirigente que precisa valorizar o campeonato, que precisa assinar 16 datas para entrar uns milhões a mais e não entrar uns milhões a menos, não vai falar isso. O cara que está trabalhando para transmitir, ele não vai falar isso. A gente, quando vai debater, não vai falar isso. Mas Só é complicado. fala. A gente está indo na contramão de tudo e tem que sentar aqui para virar e falar, nossa, mas por que não está funcionando? É muito óbvio porque não está funcionando. Porque o São Paulo, ele é desenhado a partir de uma premissa que ele vai ter aqueles 4 jogadores que se desenhou inicialmente ali para o Zubeldia. E não quer dizer que vai funcionar na temporada. Um deles não funcionou. E se a gente parar, não precisa ser um grande leitor do jogo. Se parar para ver minimamente, a Inter de Limeira, eu estou com o Calçado, não é o pior time do mundo, mas pela tabela fica sempre aquela narrativa. Nossa, não fez um gol contra um dos piores times, que é só para quem quer atacar pedra. A Inter de Limeira vai bem no primeiro tempo. Ela vai bem porque ela bota os Oscar e Lucas, ó, lá afastados. E o Calera lá afastado. Quem é que sempre faz aquele meio do caminho ali, aquele entre linhas ali? Luciano. Quem é que não estava em campo hoje? O Luciano. Então, não vou querer também que aqui, 10 de fevereiro, o Zubeldia já tenha a solução para quando o Luciano não tiver, porque o Ferreira já tem que entrar, já tem que mudar. Só que a gente, às vezes, entra num ciclo. A temporada começa antes, a loucura começa antes, a cobrança começa antes, derrubar treinador em rede social começa antes. Então, tudo vira uma grande loucura. Não dá para descontextualizar. É ruim empatar com a Inter de Limeira? Claro que é. Com Oscar, Lucas e Calera em campo? Claro que é. E com um jogador a mais. É ruim um jogador a mais no segundo tempo você não fazer gol? Claro que é. Só que eu acho que eu sempre vou falar, a gente precisa dosar. Você vai tirar a partida do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa, que se exaltou ali o Felipe Luiz. Você vai tirar a partida do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo é esse mesmo. Principalmente. O treinador é esse mesmo, eu tô maluco. Não, é esse mesmo. Então, você vai O tirar... principal jogo do time até agora na temporada. Ontem o segundo tempo do Atlético, por tamanho de vitória, é o que é, pela expulsão do primeiro tempo, porque o Cruzeiro estava melhor no início. Que outro grande modelo de exibição de futebol você tem no 2025? Eu te dou o contraponto de todos esses clubes. Você fala, exaltou a atuação do Flamengo contra o Botafogo, mas no sábado contra o Fluminense já não foi tão boa. Aí o Botafogo, que não tinha ido bem contra o Flamengo, foi bem contra o Fluminense. É oscilação. Você tem minutos de tempo e pouquíssimas exibições. Mas exatamente, o próprio Flamengo já teve momentos que não foi bem. O Fla-Flu do sábado é chato. Muito, é chato muito por conta chato. do horário, é chato por conta de que tem que jogar, é chato por um monte de coisa que não acontece ainda, que é início de trabalho. Aí, aí vem aquilo que o Birner falou. Deve ser culpa do Zubeldia futebol. E a gente quer sentar aqui para ver o bom futebol. E aí vem o que o Birner falou de escolher, que é preciso saber, entender. Botafogo e Flamengo, como é que foi? Exatamente. Intuitivamente. Vale uma taça. Ou a gente tem dúvida de que o São Paulo e o Palmeiras... Não é uma escolha racional. São Paulo e Palmeiras é no próximo final de semana, domingo. Ou a gente tem alguma dúvida que São Paulo e Palmeiras a coisa vai ser diferente. Tende a ser um jogo melhor. Lados. Sim. Vai ser um jogo bom. Se vai faltar uma coisa, outra... Vai ser melhor do que esse. Vai ser intensidade. Melhor que esse vai ser. Vai ser muito bom, vai ser melhor que esse. Mas olha a característica. O que foi o São Paulo? Eu vi um São Paulo de 10, 15 minutos ali de muito volume. Talvez a gente vai ver num espaço de tempo maior. O próprio Palmeiras que ontem a gente olhava e falava, Palmeiras ontem fez um gol, aí fez um gol e parece que reduz a marcha. Aí toma um gol, aí tenta acelerar, mas não sabe como, aí o jogo já está truncado. Tinha um momento hoje que eu estava contando, até parei para ver, tinham 8 jogadores da Inter de Limeira dentro da área. Aí levanta a bola, não vai entrar. Por dentro não vai entrar. Oficiais. Quando você vira, sabe? O Oscar jogou no Paulista. 4. Nós estamos discutindo a vida do Oscar agora. Isso. Com 4. Entendeu? O futuro do futebol do São Paulo, do Oscar e tal. Uma adaptação, 4 jogos.
como titular, assim, né? Uma coisa, assim, essa loucura de início do ano, ela acelera muito, antecipa muito e também demite muito, porque tudo é muito acelerado, muito deslocado, né? E muito treinador vai dançar mesmo, assim. Então, a gente não pode esperar um pouco, assim, pode ser que sim, pode ser que o São Paulo não dê certo esse ano. Pode. Pode, claro. Pode. O Palmeiras também. Aí não vai ser por causa do jogo de hoje. O Palmeiras pode, no final do ano, estar disputando o título brasileiro? Pode. Gente, não temos essas respostas. O futebol brasileiro, ainda mais no Brasil, ele não nos permite nenhum tipo de previsão, nada, porque, por um lado, é legal pelas forças que nós temos. E cada campeonato tem uma história diferente. E com o Mundial no meio do ano ainda, que vai fazer alguns times gastarem fisicamente, outros podem se recuperar, mudar coisas. E alguns... Tá muito difícil de adivinhar. E aqueles que vão disputar, Palmeiras e o trio carioca, tem que ter um Mundial como parâmetro para o primeiro semestre. É isso. Aqui está um Mundial, tudo que acontece anterior ao Mundial tem que ser programado pensando no Mundial. Agora, por exemplo, o São Paulo... É isso aí, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês do debate do Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre esse jogo do São Paulo hoje, que foi bem abaixo, né? O São Paulo jogou muito ruim hoje. Jogou o segundo tempo inteiro, né? Com um jogador a mais. E assim mesmo não conseguiu marcar nem sequer um golzinho aí para garantir a vitória. Time muito mal mesmo hoje. O torcedor fica na bronca, critica. E eu não tiro a razão do torcedor, né, de criticar. O time não está jogando um bom futebol. O Zubeldia já começa a ser pressionado, né, o trabalho dele aí, contestado já por alguns torcedores. Ainda é muito cedo, né, para se falar em demissão do Zubeldia, mas a gente tem que reconhecer, né, que o time não está num bom momento, né? Hoje mesmo com um jogador a mais, não conseguiu fazer gol, não conseguiu furar ali a retranca da Inter de Limeira e ficou do 0-0. O garoto Rian Francisco, né, que a torcida vinha cobrando aí mais minutos, mais minutagem, entrou hoje no segundo tempo. Errou ali alguns passes no meio de campo, mas teve chances também, né? Até algumas finalizações ali no jogo, mas infelizmente não, o São Paulo não conseguiu pelo menos um golzinho, né, para, quem sabe, ter vencido a Inter de Limeira, e o torcedor reclama e fica chateado, né, com toda a razão. Tem que melhorar aí muita coisa para a sequência dos próximos jogos. Eu não coloco a culpa só no Zubeldia, os jogadores também, hoje muito mal. O Lucas mesmo hoje não fez uma boa partida, o Luciano nem jogou, mas a culpa não é só do treinador, né? Os jogadores também, muitos estão deixando um pouco a desejar, e é aguardar a sequência das próximas partidas. Clássico contra o Palmeiras no próximo jogo, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.